Daniel, capítulo 10. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Desde o começo do culto, o Senhor vem falando conosco, desde os primeiros hinos da palavra devocional, e o Senhor tem falado muito sobre tristeza, não é? Tristeza. E não fica fora daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Muitas vezes alguns tipos de tristeza invadem a nossa vida, independente de quem seja a pessoa. Às vezes nós achamos que a tristeza é só para quem não tem Jesus, ou não sei, mas a gente vai ver que não é bem assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, amém? Daniel capítulo 1, vamos ler do 1 até o versículo 11. Até o 11. O texto é um pouco extenso, mas é necessário a gente ler tudo para poder ficar contextualizando tudo certinho. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ridekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés como corte, bronze assacalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os seus joelhos, sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Amém? Até aqui. Eu preciso ter o hábito, irmãos, de trazer meu óculos. Eu já não consigo mais ler sem óculos. E eu esqueço de pegar o óculos. Eu preciso lembrar de andar com esse óculos na minha mão, no meu bolso, né? Quando nós falamos de Daniel, nós estamos falando de um homem que teve um ministério, um dos ministérios proféticos do Antigo Testamento mais longínquo. Alguns estudiosos dizem que Daniel teve um ministério profético que variou entre 60 a 70 anos. Eu não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção na estrutura do livro de Daniel. Acredito que os irmãos tenham notado, mas Daniel ele é um homem que ele atravessa diversos reinados, não é? Todo o primeiro versículo de cada capítulo do livro de Daniel começa mostrando um rei, um tempo e uma revelação ou uma direção da parte de Deus. Se os irmãos abrirem no primeiro capítulo, fala assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Está citando aqui o último rei lá de Judá, né, de Jerusalém, antes da queda. E qual foi aqui o tempo, né, no 3º ano de Judá, e qual foi a revelação aqui, a direção da parte de Deus? Para que Daniel não se contaminasse com os manjares do rei. Se os irmãos abrirem o capítulo 2, diz assim: e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor,
Um rei, um tempo, e aqui também uma revelação da parte de Deus, que foi a interpretação de Daniel a respeito do sonho do rei. Se a gente olhar o capítulo 3, fala aqui também, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, tal. Então aqui menciona novamente o rei, o tempo do seu reino e o livramento que Deus deu a Sadraque, Mesaque e Abednego mediante a fornalha de fogo ardente. No capítulo 4 também, nós vemos aqui a citação, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, tal. Fala aqui sobre a visão do rei, aquela visão da grande árvore, quando o rei Nabucodonosor ele perde o juízo, fica ali como um animal, depois ele volta a ter o seu juízo novamente. E no capítulo 5 a gente observa aqui que fala sobre o rei Belsazar. Então já veja, só aqui já foram 3 reinos que Daniel atravessou. E não estão em ordem cronológica, tá? Vale salientar isso. O capítulo 5 começa falando sobre o rei Belsazar, que foi aquele rei que deu aquele banquete, usando os utensílios de Jerusalém, lá de Judá, da casa do Senhor, nessa festa, e apareceu aquela mão misteriosa na parede, escrevendo aquelas palavras que chamaram Daniel para interpretar, e Daniel teve a revelação da parte de Deus. No capítulo 6 já fala sobre um rei que vai vir ainda lá na frente, o rei Dario, né, como alguns gostam de dizer Dário também, mas o rei Dario, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, tal, e aqui fala do livramento de Daniel na cova dos leões. No capítulo 7, volta a falar aqui, os irmãos estão vendo que não está numa ordem cronológica, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel tem aqui a visão dos 4 animais simbólicos, tal. No capítulo 8, nós vemos aqui também novamente, no ano 3º do reinado de Belsazar, Daniel aqui ele tem uma revelação sobre o império de Alexandre o Grande, o império grego, que se levantaria, e aqui no final do capítulo só faltou dizer o nome de Alexandre, porque é tão rico em detalhes, não diz o nome dele, mas só faltou chamá-lo pelo nome, não é? Então foi uma revelação de Deus para Daniel a respeito disso. No capítulo 9, nós vemos aqui de volta agora ao rei Dario, né? No ano 1º de Dario, filho de Assuero, das nações dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aqui é a revelação mais importante do livro de Daniel, que fala sobre as 70 semanas de Daniel, não é? No capítulo 10, que foi o capítulo que nós lemos aqui, fala já de outro rei. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Aqui também há uma revelação sobre os últimos acontecimentos da história da humanidade. Aqui no capítulo 11, né, a gente já está aqui, vamos terminar, fala também sobre o primeiro ano de Dario, Medo, Levantel, já voltou para o reinado de Dario, e no capítulo 12 em específico, ele não cita um rei, mas fala de um reino, representado aqui por Miguel, o arcanjo Miguel, e se refere ao grande reino de Deus, né? Onde ali o Senhor viria julgar os vivos e os mortos, enfim. Olha, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo e tal. Então, nós vemos aqui que cada capítulo de Daniel trata com um rei, com um tempo e com uma revelação. Isso talvez ajude os irmãos na estrutura de Daniel, quando os irmãos quiserem ler, a compreender melhor um livro que é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento, tá? O fato aqui, irmãos, é que Daniel, ele caminhava à margem do rio Hidekel, ou também algumas traduções diz o rio Tigre, não é? Ele era a fronteira ali da Mesopotâmia. Ele é até citado no Éden, como foi um rio também que foi marcado como fronteira do Jardim do Éden. E a Bíblia diz que Daniel ele estava com uma tristeza no coração que durava 3 semanas. Uma tristeza inexplicável. Uma tristeza que ele não sabia explicar de onde vinha, mas era uma tristeza que durava já 3 semanas. Um homem como Daniel, que atravessou, pelo menos aqui nós citamos o reinado de Joaquim, que foi quando ele foi transportado para a Babilônia, o reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, que foi o término do Império Babilônico, o reinado de Dario e o reinado de Ciro.
Olha a longevidade que teve Daniel. Em todos estes reinos, ele foi um homem extremamente respeitado, ouvido por todos esses reis. Tanto que o nome de Daniel, que nós lemos aqui, na introdução do capítulo 10, ele é Beltesazar. Beltesazar é o nome de um deus pagão da Babilônia. Tudo bem, é o nome de um deus pagão, mas foi Nabucodonosor quem deu esse nome a Daniel. Quando ele disse assim, olha, existe um homem que nele há o espírito dos deuses, que ele é entendido nas profecias, nas visões, e a partir de agora o nome dele não é mais Daniel, o nome dele é Beltesazar. Então veja que ele foi engrandecido por um rei, a qual colocou um nome nele de uma divindade deste reino. Então veja a honra, humanamente falando, que Daniel recebeu de Nabucodonosor, não é? Vale lembrar que o nome Daniel, no hebraico, Dani, o Senhor é o meu juiz, Daniel, o Senhor é o meu juiz, o significado do nome Daniel. E aqui ele recebe essa honra. Daniel foi honrado por Nabucodonosor. Daniel ele foi um homem que, quando tinha ali alguma situação difícil, Nabucodonosor pedia para que ele viesse, para que ele interpretasse os sonhos, as visões. Daniel ele foi honrado por Beltesazar, substituto de Nabucodonosor. Nós vemos aquela passagem quando o rei Beltesazar promove uma festa, ele pega ali os utensílios da casa do Senhor, lá de Jerusalém, que foi transportado junto com os cativos lá para a Babilônia, e começa ali a usar aquelas taças, aquelas coisas, aqueles objetos do templo do Senhor consagrados a Deus, numa festa profana. Aparece uma mão na parede lá, e eles têm aquela visão no meio da festa, a festa para, e começa a escrever ali umas palavras, Mené, Mené, Tekel, Parsim, e ninguém sabia entender aquilo, e ali eles lembram, olha, rei Beltesazar, na época de Nabucodonosor, tem um homem no reino, assim, 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 que ele teve Nabucodonosor tendo um sonho, ele interpretou, e aconteceu exatamente como ele falou. Quem que é esse homem? É Beltesazar, para nós, os babilônicos, mas Daniel, para os judeus lá de Judá, manda ele vir para cá. Aí ele vê aquelas palavras na parede, ele interpreta aquelas palavras, né? Foste pesado na balança e foste achado em falta. Naquela mesma noite, os medos e os persas, eles desviam o curso do rio da Babilônia, e eles invadem a Babilônia e terminam com o Império Babilônico. O rei Beltesazar é morto naquela noite, e ali a palavra de Deus se cumpre. No próximo governo, Daniel ele é honrado. Nós vemos a passagem ali quando Daniel é jogado na cova dos leões, não é? Ali o rei preocupado com ele, Daniel, porventura o Deus a quem continuamente tu serves teria te livrado da boca dos leões. Aí Daniel brada lá de dentro da cova, vive, ó rei, para sempre. O Senhor, a quem eu continuamente sirvo, me livrou da cova dos leões. E ali nós vemos que Daniel ele foi honrado no reinado de Dario, no reinado de Ciro. Daniel era um homem que quando ele saía na rua, as pessoas olhavam para ele e falavam, esse é Daniel. Esse é aquele que entende das visões, das revelações, dos sonhos. Ele é um homem que é honrado por todos os reis que se levantam, porque ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Glória a Jesus. Mas a verdade é que agora nós vemos um Daniel caminhando aqui, triste. E eu pergunto para os irmãos, quantas pessoas será que sabiam que Daniel estava triste aqui? Quantas pessoas será que pararam para pensar, ou para tentar entender, ou para conseguir notar de fato essa tristeza de Daniel? Porque as pessoas olhavam para Daniel, no meio de tanta situação que eu acabei de dizer, no meio de tanta honra, no meio de tanta grandeza, e de fato ele era mesmo. Quantos que pararam para imaginar que aquele homem poderia ficar triste? E uma tristeza inexplicável. Diante disso, irmãos, nós queremos dizer à igreja que nem sempre aquilo que parece é a verdade. É o que de fato que está acontecendo. Daniel aqui ele caminhava triste, angustiado,
3 semanas ele não tinha vontade de comer. Aqui diz, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Para quem olhava para Daniel, estava tudo bem. Mas dentro de Daniel, ele sabia que não estava tudo bem. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós passamos por situações assim. Existem situações que nós achamos que está tudo bem. É crente, está na igreja, canta, serve ao Senhor, e enfim. Mas só Deus, irmãos, sabe como é que está aqui dentro de cada um de nós. A verdade é essa. Só o Senhor sabe. Mas é porque essa pessoa não tem problema, é o fulano de tal, é a fulana de tal, é o líder de tal grupo, é o pastor, enfim. Só Deus sabe o interior de cada um. E o fato é que quando Daniel caminhava aqui, ele tem um encontro mais importante da sua vida. Daniel era um homem de revelação, lembra? Eu já falei aqui. Daniel, ele era quem ele era por causa lá do capítulo 1, quando nós vemos que ele assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei. O que isso significa? Daniel, ele fez um voto de servir a Deus com fidelidade. E Deus o honrou, porque do meio daquela leva de pessoas que vieram cativos de Judá, foram separados 4 rapazes, e Daniel foi escolhido como o primeiro da lista. Então Deus o honra aqui de uma maneira extremamente, o eleva de uma maneira grandiosa. Mas aqui Daniel, ele tem um encontro. Veja com quem Daniel se encontra aqui no capítulo 5. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Lembra a visão de Jesus lá no Apocalipse que João tem? E os seus olhos eram como chama de fogo, o seu rosto reluzia como ouro puro, as suas vestes brancas, mais alvas do que a neve. Daniel, ele tem um encontro com Jesus aqui no Antigo Testamento. E quando Daniel se encontra com Jesus, todo aquele homem, vamos dizer assim, humanamente falando, grande, honrado por reis, numa posição de destaque, um homem conhecido no meio de todo o povo, quando ele tem um encontro com Deus de verdade, o que acontece com esse homem? A Bíblia diz que ele cai por terra, ele cai com o seu rosto no chão, ele cai sobre os seus lombos. Daniel, ele fica de 4 diante de Deus, ele fica apoiado sobre suas mãos e seus pés, e com o seu rosto voltado para o chão. Diante de Deus, irmãos, não há homem que fique de pé. Diante de Deus não há ninguém que fique de pé. A igreja hoje, ela comprou uma ideia que vem do mundo de honrar pessoas. Porque aqui está o fulano de tal, porque aqui é o apóstolo, é o reverendo, é o pastor, e é não sei quem. Diante de Deus não tem grande. Deus não glorifica ninguém. Deus não chama ninguém de Senhor. Deus não engrandece ninguém na sua presença. Sabe por quê? Porque no céu não tem título. Lá no céu não vai ter esse negócio de doutor, de graduado, de bilíngue, de pastor, de reverendo, não.
Não adianta eu chegar lá no céu, não, porque eu sou o doutor fulano de tal, escuta, e comigo agora, como é que é? Como é que fica a minha situação aqui? Não, no céu não vai ter disso. Sabe qual é o título que nós vamos ter no céu? Redimidos. Uma multidão de redimidos. E se você fizer parte desta multidão, é a melhor notícia que você pode ter na tua vida. Lá não vai ter título, não vai ter grande, não vai ter doutor, não vai ter sábio, não vai ter filósofo, não vai ter nada disso, porque diante de Deus todos nós nos prostramos. É interessante quando a gente fala sobre isso, me vem à mente Jó. Lembra de Jó? A Bíblia diz, lá no capítulo 1, nos primeiros capítulos de Jó, que na terra de Uz havia um homem importante, o homem mais rico do Oriente. E o nome dele era Jó. Ele era rico, um homem importante, reconhecido. E nós conhecemos a história de Jó, não tem tempo para falar aqui agora. Jó ele perde tudo ali no capítulo 1, no capítulo 2, ele fica doente, tudo ali sob a permissão de Deus. E o livro de Jó, ele passa, a trama da história de Jó, ela se desenvolve, o livro todo em Jó tentando entender aquilo que lhe aconteceu. Chega aqueles amigos, né, poderíamos dizer assim, os amigos da onça, né, como se diz, que só vêm ali acusar, e falar mal e querer achar pecado na vida de Jó. E Jó, a Bíblia diz que é assim mesmo, ele não peca contra Deus. Mas Jó ele fica questionando, ele fica tentando entender aquilo que aconteceu na vida dele, para que as coisas fossem por aquele caminho, para que as coisas tivessem acontecido daquela forma. E Deus fica em silêncio. E Deus só fica ouvindo as exclamações de Jó. Quando chega no capítulo 38, Deus começa a falar. E sabe o que Deus diz para Jó? Tá bom, Jó, te ouvi até agora. Agora você me escuta. Onde que você estava quando eu coloquei os alicerces na terra? Quando eu fiz o fundamento da terra? Quando eu construí sobre o que o planeta ia ser edificado? Onde você estava, Jó? Onde é que você estava, Jó, quando eu disse para o mar, aqui você vem e daqui você não passa? Quando Deus colocou medidas. Esse negócio do mar é tremendo. Você vai para a praia hoje, a divisa do mar está ali, ó. A areia, as avenidas. Se você for lá daqui 50 anos, está do mesmo jeito. Quando chove demais, que dão esses temporais, que alaga tudo, os rios transbordam, as cidades enchem, você vai na praia, a água do mar está ali, ó. Para ela exceder, só se for um maremoto, uma coisa do tipo, mas quando passa esse efeito, essa causa, ela retorna ao limite estabelecido. Imagina uma grande bacia, com um pedaço de terra no meio, como é que isso não derrama? Como é que não invade, não acaba com tudo? Porque Deus estabeleceu limites. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei limite para os mares? Quando eu ordenei, até aqui a água chega e daqui ela não passa? Onde você estava, Jó, quando eu criei as nuvens e dei ordem para que elas se tornassem chuva? Leia o capítulo 38 de Jó. Onde você estava, Jó, quando eu desatei o laço aos 7 estrelos e a constelação de Órion? Quando eu ordenei para que a Ursa Menor, falando de constelações, quando eu criei, detalhe, a constelação de Órion e da Ursa Menor foi descoberta pela ciência cerca de 1.500 a 2.000 anos depois de ter sido dita aqui no livro de Jó. Joga no Google lá, constelação de Órion, para você ter uma ideia do que Deus está falando para Jó. Joga no Google lá, as estrelas, a constelação da Ursa Menor, para você ter uma ideia daquilo que Deus está falando para Jó. E Deus vem dizendo para Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? E você acha que essa situação da tua vida fugiu ao meu controle?
Aleluia. Que isso que você está passando ou está vivendo fugiu ao meu controle? Aleluia. A grandeza de Deus diante de tudo isso, irmãos. E Daniel, esse homem grande humanamente falando, eu não estou falando contra Daniel aqui não, tá? Não estou falando que Daniel se achava, era soberbo, nada disso. Daniel, ele era grande mesmo humanamente falando. Deus o engrandeceu. Mas a verdade é que diante de Deus, ele cai por terra. E muitas vezes nós andamos nos achando que somos grandes, achando que sabemos alguma coisa, achando que somos donos da nossa própria vida, fazendo aquilo que achamos que é certo, fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer, porque a vida é minha, eu é que mando na minha vida, até Deus chegar na sua vida. Porque quando Deus aparecer na sua vida, você vai cair por terra. Você vai cair com o rosto em terra. E você vai ver que os teus caminhos próprios não te levam a lugar nenhum. Que o teu andar por tua conta não vai te levar para lugar nenhum. Porque por maior que Daniel fosse na presença de Deus, ele cai com o rosto em pó, com a cara no chão. Então, ninguém pense que é dono de alguma coisa. Porque, como foi, eu cheguei aqui na igreja, hoje os jovens estavam cantando, ensaiando, porque dele e por ele, até o Eliseu leu esse versículo, cadê o Eliseu? Foi esse versículo que você leu lá em Romanos? É Romanos? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Nós não somos donos de nada. A minha vida e a tua vida não é tua. Porque a Bíblia diz que nós não podemos mudar um fio de cabelo. Tudo vem de Deus, é para Deus e é por Deus. É para a glória de Deus. Não há grande, não há sábio, não há entendido. Diante de Deus nós precisamos ser simplesmente redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se eu não entender isso, eu vou passar minha vida inteira querendo ser alguém e eu nunca vou me satisfazer. Sabe por quê? Porque diante de Deus nós não somos nada. Aleluia. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Amém. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Ai de nós, irmãos. Aleluia. Se o Senhor não estivesse cuidando de nós, irmãos, o inimigo já teria ceifado muita gente aqui há muito tempo. Se o Senhor não tivesse com seus braços de poder estendido ao nosso favor, e nós achamos ainda que nós somos donos da situação, não, porque eu faço, eu aconteço, e nós não fazemos nada. Muito pelo contrário. Aleluia. Ai de nós se não fosse o Senhor. Existem pessoas hoje que vivem na internet, tem aquele bonequinho lá, como chama? É tipo um perfil, um avatar. Aí você cria lá aquele bonequinho, você se faz o login lá no determinado aplicativo, num programa, numa rede social. Ah, esse bonequinho sou eu. Ele me representa, sou eu. Aí tudo você vai jogando ali, vai moldando aquele bonequinho, fazendo aquela figurinha e tal. Não é você aquilo ali. Aquilo é uma ilusão. Mas tem gente que vive como um avatar. Você olha para a pessoa, você pensa que ela está bem. Você olha para a pessoa, você pensa que ela é forte. Você olha para a pessoa, você pensa que ela está caminhando bem. Mas na verdade, lá dentro é um poço de tristeza. E muitas vezes está andando por caminhos tenebrosos. Que só Deus sabe. Que só Deus tem conhecimento. E a pessoa está com um sorriso no rosto e acha que aquilo é vida para ela. Que aquilo é uma forma de ser feliz. Nós nunca vamos ter uma plenitude de felicidade nessa vida, irmãos. Porque a Bíblia diz que aqui nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Sabe o que vai acontecer o dia que eu morrer? Eu vou voltar para casa. Aleluia.
Aleluia. O dia que eu morrer, eu vou voltar para casa. Aleluia. Glória. Porque eu não fui feito para viver aqui nesse mundo. Eu não fui criado para viver aqui nesse mundo. Você não foi feito para viver aqui nesse mundo. Deus não te criou para você ser feliz aqui, ter uma vida somente aqui. Aquilo que fazemos aqui vai ecoar para a eternidade. E a nossa casa não é aqui. A nossa casa é lá no céu. A nossa vida não está resumida aqui. A nossa vida, ela vai ser eterna na presença de Deus. Mas eu acho que lá vai ser chato, porque lá no céu eu não vai poder fazer nada. Se você consegue achar felicidade aqui, num mundo caído, num mundo cheio de pecado, numa terra corrompida, onde Satanás e seus demônios pintam e bordam na vida das pessoas, ainda assim nós conseguimos ser felizes aqui. Imagina no céu, um lugar de perfeição, na presença de Deus, como foi citado, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá essa tristeza que consome e que corrói. Amado, nós não fomos criados para viver aqui. A nossa casa não é aqui. A nossa felicidade não está aqui. A plenitude dos meus e dos teus dias não vão acontecer aqui. Vai ser no céu. Engana-se quem acha que vai sair vivendo a vida por aí e vai encontrar a felicidade aqui. É mentira. Porque se fosse assim, os ricos, os milionários deste mundo não se matavam, não se afundavam nos vícios, na droga, na bebida, na prostituição. A vida deles é vazia, porque eles não conhecem o que nós conhecemos. E a verdade é uma só: diante de Deus não tem avatar, diante de Deus não tem máscara, diante de Deus não tem faz de conta, diante de Deus não tem o que parece ser, mas não é. Diante de Deus nós caímos por terra. E quando Daniel cai diante de Deus, quando ele se prostra diante de Deus, aqui a Bíblia chama, nós na teologia chamamos essa passagem de teofania. É uma visão de Deus. Quando Deus se apresenta para alguém, claramente aqui Jesus se apresenta para Daniel. E sabe qual é a vontade de Jesus para Daniel aqui? Daniel, verdadeiramente eu quero te colocar em pé. Mas agora é diferente. Eu quero te colocar em pé na minha presença. Aí é que está toda a diferença. Quando nós estamos em pé na presença de Deus. Aqui no versículo 11, e me disse, Jesus falando aqui para Daniel, essa visão celestial que ele está tendo: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. O 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sabe o que vai fazer você produzir ou você ter um encontro verdadeiro com Deus? Não é você vir à igreja. Você pode vir à igreja a sua vida inteira, presta atenção nisso que eu vou falar, e jamais ter um encontro com Deus de verdade. Você pode passar os seus dias dentro da igreja, mas jamais ter um encontro com Deus de verdade. Aí é que está a diferença do religioso e daquele que verdadeiramente serve o Senhor. Porque nós vamos ter um encontro com Deus de verdade quando o desejo de nos
nos encontrarmos com Ele, brotar aqui de dentro. E as nossas palavras confessarem isso. Senhor, verdadeiramente eu quero ter um encontro contigo. Senhor, verdadeiramente eu preciso que o Senhor me coloque em pé. Senhor, verdadeiramente eu quero te conhecer como as pessoas dizem que o Senhor é. Eu tive uma experiência com Deus uma vez, irmãos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Vou repetir, me veio à mente. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o pastor, ele estava pregando lá na vigília de Ipiranga. E na metade da vigília, o pastor Osvanil pregando, e ele disse assim, ele estava pregando sobre os utensílios do tabernáculo, sobre a pá, remover a cinza do altar, pregando ali na parte do altar, do tabernáculo, dos utensílios para remover as cinzas. E ali ele pregou, discorreu ali a palavra, e ele disse, olha, Deus vai batizar 10 hoje com o Espírito Santo. E ainda ele até brincou, ele falou, o que passar vai de lambuja. Aí ele pediu para arrastar uns bancos lá na frente da vigília. Estava cheia de jovens aquele dia na vigília. E ele falou, quem quer ser batizado do Espírito Santo, vem à frente. Eu tinha uma semana de crente. Eu falei, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu quero. E eu fui o primeiro a levantar, um dos primeiros. Começou a levantar a gente, mas eu nem olhei para trás, eu não pensei 2 vezes. Eu levantei do meu lugar, vim lá na frente, ajoelhei lá. E Deus me deu graça para fazer uma oração naquele dia que eu nunca mais esqueci. Eu orei exatamente desse jeito. Eu falei, Senhor, se o Senhor for como esse povo diz que o Senhor é, se o Senhor faz tudo isso que esse povo diz que o Senhor faz, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Porque 28 anos da minha vida eu tentei do meu jeito, mas não deu certo. Então, se for assim mesmo como esse povo está falando, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E nesse momento, eu não vi, mas eu ouvi ali como cacos de vidro quebrando ao meu redor, como se tivesse estilhaçado alguma coisa assim ao meu redor, porque eu sempre dizia assim, que eu não chorava. Eu não choro. Eu até brincava lá em casa, eu sou de aço, eu não choro. E aquele dia, acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu chorava que nem uma criança, era incontrolável o meu choro, eu não conseguia parar de chorar. E naquele momento eu comecei a chorar de uma forma tão inexplicável, e de repente aquelas lágrimas, já minha língua começa a enrolar, e quando eu levanto dali eu já começo a falar em línguas estranhas. E ali, pela misericórdia de Deus, o Senhor ele começou a transformar a minha vida. Estou falando de mim, meu testemunho pessoal. E tem sido assim até hoje. Não significa que Deus transformou lá e acabou lá. Ali foi o início. E tem sido assim até hoje. Até hoje. E eu continuo pedindo para Deus, Senhor, eu preciso ser alguém melhor. Senhor, eu preciso ser limpo na Tua presença. Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque o status, a posição, o fato de estar no púlpito não importa. Diante de Ti eu preciso ser alguém melhor. Nós precisamos, irmãos, estar em pé diante de Deus de verdade. E a palavra de Deus para a igreja nesta noite é a seguinte: levanta-te, se põe em pé. Deus não quer ver ninguém andando aqui de fachada. Deus não quer ver ninguém andando aqui de aparência. Deus não quer ver ninguém andando aqui supostamente vivendo uma vida, mas vivendo outra. Deus ele quer que nós verdadeiramente estejamos de pé na presença dele. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar a Deus. Aleluia!